começar, ou espera mais algumas pessoas entrarem. Enquanto isso, vamos nos apresentando. Vou começar me apresentando, depois você, viu, Kelly? Certo. Meu nome é Marilza, sou psicóloga. Eu e a Eliane, nós administramos a página que te afeta, Instagram, e estamos fazendo uma sessão de lives para abordar alguns temas nesse período de pandemia. E hoje nós convidamos Kelly para falar um pouquinho com a gente sobre o trabalho dela, que é com recrutamento e seleção. Como é que está sendo nesse período? E para começar, ela vai se apresentar e falar um pouquinho sobre o trabalho dela para a gente. Pronto, Boa Kelly. noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Noêmia Kelly. A maioria das pessoas me conhece como Kelly. Eu sou psicóloga. Atualmente, eu trabalho como analista de desenvolvimento organizacional, né? Numa empresa que presta serviços para outras grandes empresas. Então, a empresa que eu trabalho a gente fornece o serviço de terceirização de mão de obra. E como analista de desenvolvimento organizacional, eu faço recrutamento e seleção. Uma das minhas principais atividades. Tanto treinamento, entrevistas de desligamento, mas como a gente vai focar aqui em recrutamento e seleção, Sim. eu vou estar explicando a vocês como é que está sendo feito todo esse recrutamento e seleção na pandemia. E se ficarem dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa, vai mandando as perguntinhas que Marilza vai me falando aqui. Falaram que a sua Tá? imagem está escura, mas para mim está normal aqui. Vou colocar o fone aqui. Pronto. Será que melhorou? Não sei, mas para mim tá normal. O meu som, a Eliane disse que estava tendo retorno. Se tiver ruim ainda, vocês falam. Sim, pode continuar. Então, recrutamento e seleção, as pessoas acham que é uma única atividade, né? Mas eles se parecem sinônimos, mas não são. Recrutamento e seleção, um depende do outro, né? O recrutamento é aquele momento que a gente vai visar ao candidato a se candidatar a uma determinada vaga. E a seleção é a triagem desses candidatos que a gente vai fazer para estar viabilizando, vendo qual o candidato que se encaixa melhor naquele perfil de vaga. Então, recrutamento e seleção são duas coisas distintas, porém, uma depende da outra. E como é que está sendo o seu trabalho agora? Até eu tenho essa curiosidade. A internet e as redes sociais já eram uma grande aliada da gente, tanto para divulgação de vaga, buscas de currículo. E agora com a pandemia, ela se tornou ainda mais. Por quê? Nossas entrevistas a gente faz através de aplicativos, seja o o Skype, o Zoom, até o próprio WhatsApp, que facilita tanto o nosso tempo do recrutador, quanto do próprio candidato, que ele não precisa se locomover, não precisa pegar ônibus, quem é necessário pegar ônibus, não é todo mundo que tem carro próprio, né? Então, viabiliza isso e também para a própria empresa, porque a gente diminui a circulação de pessoas no nosso ambiente. Então, você tem trabalhado também de casa? Isso. Tanto que lá no RH, a gente está fazendo o quê? Rodízio. Um dia vai 2 pessoas, no dia seguinte vai outras 2. Mas, quando a gente está em casa, a gente está home office, não deixando de trabalhar. Fazendo entrevistas, contatos com os candidatos e tudo seguindo. Existem os pontos positivos e negativos, né? Porque a gente está acostumado com o tete a tete, com aquela presença. E com essa pandemia a gente teve que se reinventar, teve que usar a criatividade e fazer novas ações para estar podendo fazer uma seleção, um recrutamento de qualidade, tanto quanto como se fosse presencial. Sim. Mas nesse período, tem tido muitas seleções? Sim.
Não, a demanda lá é grande. Caiu um pouco. Não vou te dizer que tá a mesma coisa, caiu um pouco, mas ainda assim o número é muito grande. A gente tem Uhum, ganhado contratos, a gente tem tido bastante demanda, sim. Nossa média de admissão por dia era de 40 a 60 admissões, diminuiu para 20, 15, mas ainda é um número relativamente grande devido ao cenário que a gente está uhum. presente no momento. Giana perguntou aqui, o psicólogo, na análise que faz do candidato, é quem decide que é selecionado para o emprego ou o chefe quem decide? Não. Todo nosso recrutamento e seleção é alinhado com o gestor da área, seja ele o supervisor ou o coordenador. E essa entrevista, ela é alinhada junto com ele, ou seja, o RH ele faz o primeiro contato com o candidato, faz aquela análise de perfil comportamental, né, oratória, a didática, como ele se comporta mediante alguns questionamentos e posteriormente a essa seleção, não necessariamente no mesmo dia, na mesma chamada, o coordenador entra em contato com esse candidato e faz a avaliação técnica, que eles têm mais propriedade para estar avaliando Entendi. Então, as não é funções. só um nem só o outro, é um conjunto, né? Vocês Isso, conversam para. isso. E tem alguma coisa a mais desse período que nós estamos vivendo, né? Que é atípico da pandemia, que você tem a falar? Tem mais algo específico desse período em relação ao seu trabalho que esteja sendo diferente ou que tenha mudado? A flexibilidade e a criatividade, porque antes a gente, quando conversava com o candidato presencialmente, quando a gente percebia algumas dificuldades dele, a gente tinha que ter aquele manejo naquela hora para estar trocando por uma outra dinâmica. Uhum. E às vezes no atendimento online, né, numa chamada de vídeo, que seja, eles ficam mais nervosos ainda. Eu pensava Ficam que mais seria o nervosos. contrário, entendeu? Por não Sim, estar cara a cara, por não assim, estar pessoalmente, presente. pessoalmente, né? Isso. Não, mas eles ficam nervosos, eles ficam apreensivos em errar muito mais do que numa entrevista presencial. Interessante. E o que mais de diferente nesse período você tem vivenciado? Você lembra de mais alguma coisa? Fizer- A flexibilidade. A Fizeram flexibilidade quanto à documentação, quando a gente recebe também. Está sendo tudo de tudo digitalizado, né? digital. Isso. Quando a gente já trabalhava com não recebimento de currículos. Entra no Aham. site da empresa, é necessário o cadastro do currículo para até estar amenizando a quantidade de papel. Então, com essa pandemia, a gente tem recebido a documentação para admissão Uhum. digital e tem facilitado muito. Fizeram uma pergunta interessante, que também é uma dúvida minha. Em meio à pandemia, quais empresas estão contratando? Qual perfil que procuram? Qual área mais, né? Deve ter muita gente desempregada, em contrapartida, muitas pessoas da área da saúde também sendo contratadas. Mas, dentro do que você trabalha, qual você percebe que é o perfil que mais tem procurado, as empresas têm procurado nesse período? Agente de limpeza para a área Uhum, hospitalar. Então, a área hospitalar vem contratando algumas pessoas. No caso da gente, como a gente tem muito contrato de shopping e hospital, então a gente também conseguiu aproveitar as pessoas que eram do shopping, já que é um estabelecimento que está fechado, e uhum, remanejar para o hospital, né? uhum. Algumas particularidades que tem, algumas limpezas específicas, aí a gente pega alguém do mercado que está fora do mercado de trabalho, com experiência hospitalar, para estar sanando aquela deficiência do cliente. E a área de manutenção também tem crescido bastante, tem contratado bastante a área de manutenção predial. Manutenção predial? Isso. Uhum. É Ma- artífice, pedreiro, essas funções. uhum. Mas você percebe que é mais a área da saúde, né, atualmente, que estão Sim, contratando. sim.
Mas mesmo essas empresas, sendo as que mais contratam agora, a empresa que você trabalha continua recebendo currículos de outras pessoas de outras áreas? Sim, a gente recebe porque a gente deixa no nosso Sim. cadastro reserva. Porque quando chega uma conquista, a gente chama de conquista quando a gente ganha algum serviço, algum Hum, contrato para prestar serviço. Então, quando chega alguma conquista, a gente já vai ter um banco de dados, já vai ter, tá mais fácil onde a gente procurar. uhum. Então, a gente ainda tem recebido, sim, muitos currículos e fica guardadinho no banco de dados. Quando a gente precisar, é só ir lá pegar. E verificar se o candidato ainda está disponível também, né? Você tem encontrado alguma dificuldade, algum desafio de trabalhar nesse período à distância? Os desafios que eu encontro mais é para estar fazendo contato com as pessoas mais na área de facilities, que seriam as pessoas agentes de limpeza, que muita gente tem ainda assim certa dificuldade, como é uma função que não exige um grau de escolaridade tão grande, eles têm sim algumas Sim. dificuldades até para se expressar, para falar, para Até expor. para manejar o aparelho Isso. eletrônico, né? Então, Imagino. muita dessas pessoas têm a ajuda de algum familiar próximo, algo Então, que. por um lado, tem as vantagens de fazer essa seleção à distância, mesmo com esse período de pandemia, o trabalho não parou, porém tem Isso, essas dificuldades nesses entraves. Você percebe que é isso. um desafio para você também, né, de lidar com eles, até essa paciência. É, E para eles, candidatos, você percebe que tem, além dessa dificuldade, tem mais algum outro problema é, para eles de estar à distância? Você falou, né, de ficar nervoso por estar do outro lado da tela, a questão isso. de manusear os aparelhos eletrônicos, enviar documentos, e as pessoas não têm muita habilidade. Você percebe mais alguma coisa? Não, os pontos mais fortes mesmo são esses. A dificuldade maior é essa mesmo. Por as outras dificuldades que a gente tem são mínimas. É questão Aham, só de documentação e com a força de vontade dos candidatos. Eles, eles se mostram bastante esforçados e desejando estar ali. Então, a maior dificuldade realmente é a, a tecnologia, porque muitos não sim. conheciam, né? Você Só acha que conheciam. sim, Pode pode falar. falar. Você acha que a longo prazo, se continuarmos nesse processo aí de pandemia por muito tempo, você acha que vai mudar ainda mais alguma coisa para essa área de recrutamento e seleção ou vai continuar estabilizado do jeito que está? Não, eu acho que sempre a mudança ela vem constante. Então, acredito que sim, que possa vir melhorar e ter algumas outras coisas a mais para a gente aprender, né? Uhum, Então, sim, ela pode vir mudar muito mais. sim. Diana fez uma pergunta. Quando ocorre a demissão, quem fala com o empregado? Você, Quem, não, chefe? lá na empresa, quem faz todo esse comunicado é o líder dele, o líder imediato. E depois ele é passado para o departamento de pessoal. Lá na Uhum, empresa é diferenciado. RH não é tudo junto. O sim. RH É que é as pessoas recrutamento, confundem, né? seleção e treinamento. E o departamento pessoal é responsável por todas as burocracias trabalhistas, que é férias, demissão, admissão, rescisão. É todo um setor à parte do que eu trabalho. Então, o desligamento é comunicado através do supervisor imediato dele e depois ele é passado para o departamento pessoal. Uhum. No final disso tudo, existe uma entrevista de desligamento. Essa Que você entrevista faz. de desligamento passa pelo RH e a gente escuta o feedback do ex-funcionário, né? Uhum. Onde, os pontos a ser melhorado, o que ele mais gostou da empresa, o que é que pode ser melhorado, e ele vai expor o sentimento dele que ele teve e tinha, Uhum. tem e tinha da empresa, né?
Então, de qualquer forma, passa por você em algum momento. Só no No final que não. final. Isso. Isso. Andréa perguntou aqui, quais são mais dicas que você pode dar para uma entrevista online, né? Você falou que geralmente o candidato fica um pouco mais nervoso. Tem alguma dica que possa dar para fazer uma entrevista online? Alguma coisa? Faz um exercíciozinho de Antes, respiração né? antes, para amenizar a ansiedade, né? Tenta ser o mais espontâneo Natural, né? e natural possível, porque o que a gente vai avaliar ali é o conhecimento dele, de fato, Será que né? seria válido, aqui me vem uma ideia, será que seria válido ele se gravar antes falando para ele se ver como é? Assim, a gente pode fazer, tanto que eu ia até falar e acabei me passando, a gente pode fazer a entrevista de duas formas. A Hum. online, né, conversando diretamente ao vivo com o candidato, ou a gente às vezes também, quando é cargos mais estratégicos, a gente dá um roteirinho de perguntas e pede para ele Uhum. gravar. Aí depois Ah, ele é nos mais, manda o mais tranquilo, vídeo. né? Isso. Mais um agente de limpeza, alguém de facilities, não vai ter um vídeo tão elaborado, tão preocupado com isso. As perguntas vão ser as respostas vão ser sucintas. Sim, não, talvez, não Aham. sei. Então, quando é um cargo mais estratégico, a gente envia as perguntas, o candidato responde, né, o roteirinho, e depois a gente pode estar assistindo o vídeo dele e tá fazendo algumas avaliações, como a oratória, a dicção, o desenvolvimento dele mediante alguns questionamentos. E a gente avalia, depois passa para o gestor e o gestor faz a próxima etapa, que seria a entrevista técnica mesmo. Então, no caso desse que é gravado, para quem tem um pouco mais de habilidade com tecnologias, acaba sendo mais tranquilo, porque ele pode Isso. regravar, pode se avaliar depois ali e E mandar ele o vai estar vídeo. sozinho. Aham, Ele não vai estar olhando para mim na hora que eu estiver sim. fazendo as perguntas De para certa ele. forma é mais tranquilo, realmente. Ele me perguntou aqui, tem alguma dica para dar para as pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho no período atual, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, pessoas que estão procurando trabalho, sabe? Tem muita gente desempregada. Tem Tem o alguma nível, dica? fazer os cursos online que estão sendo promovidos. Uhum. Qualificação nunca é demais. E sempre não desistir, sempre tá botando currículo, cadastrando currículos nos sites. Não pensem que a gente não olha, não recebe. Ah, não vou cadastrar não, porque eles não vão As receber. pessoas Nós pensam isso. As recebemos pessoas pensam isso. é, Ah, eles não vão todo nem cadastrar, porque eles não, nem veem. É só para não todo receber. currículo, todo currículo que é cadastrado, pelo menos lá no site da empresa que eu trabalho, cai diretamente na nossa caixa de e-mail. Não fica no e-mail a parte para a gente entrar e acessar, não. Vem diretamente para nossa Aí, caixa de tá e-mail. vendo, pessoas? Quando tem uma Então, empresa que tem lá o site, deixe seu currículo aqui. Vocês vão abrir. Pelo menos quando precisar, vai estar lá mostrando o currículo. fica. Fica Mas tudinho na realmente, caixinha eu lá, já ouvi currículo. muitas pessoas falarem que não, a empresa não abre, que é só para não receber o papel e colocar ali no site, mas não vale de nada. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. É interessante, você que é da área está E, falando isso. e eu pego muitos currículos que chegam do site, viu? Porque já vem tudo Porque, filtradinho. Porque quando os candidatos cadastram, né, no site, então já vai diferente, já vem a triagem para mim. Quem é da uhum. área de segurança, quem é da área de facilities, né? Então já vem bem mastigadinho para a gente, fica As fácil. pessoas podem acabar perdendo oportunidades por isso, né? Por essa desesperança de achar que o site não vale de nada. Pois é. As pessoas Então são não desista. acostumadas a pegar o papel no envelope e entregar na empresa. Gente, já passou. Que ele está fazendo aí seleção online. Pois é. Não, e às vezes eu chegava na porta da empresa e tinha um Uma candidato, fila. ou eu posso te entregar um currículo, aí tirava da pasta mais de 20 folhas impressas de currículo, me entregava.
E muitas vezes não é que a pessoa não vai ver, por mal, às vezes a gente bota assim em cima da mesa e acaba no dia a dia uma demanda aqui, uma demanda lá. Aí quando chega a vaga, cadê aquele currículo que eu deixei na mesa? Ou não tá mais lá, ou tá em outro lugar que eu guardei e não lembro. E na caixa de e-mail, o cadastro online fica lá na nossa Aí quando caixinha de e-mail, precisa é quando a só gente precisa é procurar. só clicar. Já sabe onde Isso. é que tá, né? O papel é mais fácil ficar perdido no dia a Isso. dia, no meio de tanta coisa. O que mais, pessoas? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa eu ver aqui se alguém perguntou mais alguma coisa. Marcita perguntou qual banco de dados que eu posso enviar meu currículo. Ó, Não sei na se empresa você que eu tra... pode falar aqui. Posso, tranquilo. Na empresa que eu trabalho é só entrar no site da GPS, www.gpssa.com.br. Lá tem o Trabalhe Conosco, clica e cadastra o currículo. Não tem dificuldade, é muito prático. Diana falou aqui, ufa, eu não gostaria dessa missão. Da pergunta que ela fez do De informar a candidato que é demissão do demitido. candidato. Eu também não, deve ser muito chato. E a Lana É, tem situações que são muito complicadas que a fica gente triste, não né? tá ali, não, e a gente não deu aquela notícia, a gente fica triste pelo candidato, Sim, porque todo, imagino. todo candidato, todo funcionário, ele tem uma história atrás dele e a gente não conhece muitas vezes, né? E tem que dar Uhum. essa notícia. Mas faz parte do nosso trabalho. É, exatamente, faz parte. Cada área da psicologia que a gente escolhe tem esses sofrimentozinhos, né? É, Até de você dar negativa também a um candidato, sim, né? Dizer, olha, você não foi selecionado. Eu imagino. E a Lana falou no quesito ansiedade dos candidatos, é perceptível alguma diferença? Acho que você até já comentou, né? Que você percebe quando eles fazem o vídeo ou na entrevista online, sim. eles estão mais ansiosos. Mas tem algo específico que você percebe, assim, gaguejando, Eles se tremem perdem, também? acontece de tudo. Eles ficam nervosos, eles gaguejam, eles ficam perdidos. Você faz uma pergunta, eles respondem uma coisa que não tem nada a ver. Aí eu, pelo menos, né, converso, peço para ter calma, dou uma relaxa, tento fazer com que ele se sinta à vontade para estar retomando a entrevista e falar bem. Interessante. Eu acho que vai entrar um pouco agora na pergunta de Camila. Tem como saber se o profissional é bom, mesmo ele estando nervoso no momento da entrevista, fazendo com que esse desempenho não seja dos melhores? Algum candidato que ele é um bom profissional, só que na hora da entrevista ali ele está muito nervoso, está gaguejando, está tremendo por algum motivo, porque é uma situação que as pessoas realmente ficam nervosas, né? Sim, a gente E aí nessa seleção, tem como você conseguir fazer essa diferença, porque ele estava nervoso pelo contexto de seleção, mas ele é um bom profissional. em uma Vocês única, conseguem? em uma única entrevista não. Uhum. Serão feitas várias etapas e dentre as etapas a gente compila os dados e a gente vai ter um resultado final. A É gente por não vai isso tirar que de algumas uma seleções são várias etapas. isso, porque a gente tem que ter uma seleção bem feita. Uma seleção mal feita, ela pode interferir bastante, né? No convívio, na empresa, na Sim. relação interpessoal da equipe que já existe. Até Então, na por isso empresa que que está fazendo o recrutamento, né? Dizer, isso, olha, vocês estão selecionando os candidatos, não tem nada a ver. de uma é. Entendi. Então, em uma só entrevista, de fato, eu não vou perceber se o profissional é bom ou ruim. Então, é Sim. todo um processo, são várias etapas para a gente chegar num resultado final. Às vezes as pessoas reclamam, uma seleção tem muitas etapas, é muito grande, mas é justamente para você traçar o perfil do candidato que você quer, né? É o filtro que a gente vai fazendo cada vez. É um funil, Porque, né? porque só o currículo dele talvez seja bom. A entrevista ele se apresentou um pouco nervoso.
E aí, para ir eliminando ou dar o feedback de que ele vai ficar só nas outras etapas, né? Isso. Eu não posso estar também dando um veredito final num candidato que eu só vi o currículo e conversei uma vez, Uhum. né? Aí, Até mesmo, até ele participar da entrevista, a gente não sabe o que aconteceu com ele anteriormente, o sim, que vem por trás dele. o Se ele está passando conhecimento por algum dele. Sim. problema pessoal que interfere na hora da entrevista. Então, vocês pensam nisso também no momento? Sim. Tá, ok. Porque o profissional, ele é como um todo, né? Ele não é só ali aquele momento. É Ele tem, psicóloga, né? né? Acho que é por isso. Por isso. Talvez se eu não fosse, eu não iria pensar assim. É. Camila também fez outra pergunta boa. Qual seria o maior erro que um candidato pode cometer em uma entrevista? Acho que essa é uma dúvida de muita gente que faz seleção. No momento da entrevista, as pessoas pedem muitas dicas, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. Ela está Ó, eu acho que perguntando o maior erro. acho que o maior erro do candidato é como ele vai se portar em uma entrevista. Porque Uhum. muitos candidatos ainda vão para uma entrevista parecendo que vão ali comprar um pão, né? É, Ainda tem gente que vai assim. tem. Às vezes tem candidato que chega de chinelo. E assim, não é dizer assim, ai, mas será que é porque ele não teve condições e tá com aquela vestimenta? Não, é por falta de conhecimento mesmo, por falta de instrução. Uhum. Então, o primeiro erro do candidato é não O maior ir erro, né? adequadamente. Não está, O maior não está apresentado. erro. Isso. Engraçado que eu achava que isso era uma coisa já bem ultrapassada, Antiga. Não. que hoje em dia todo mundo sabe que tem que compor, não precisa ter uma roupa chique, estar maquiada, com a unha bem feitinha, pintada, mas que esteja tudo afiado direito. Eu achava que as pessoas hoje em dia já sabiam disso, entendeu? Tanto que eu Não. nem imaginaria dando dicas de como uma pessoa ir para uma seleção, porque eu achava que era algo que as pessoas já sabiam hoje em dia, com a internet, com tantas divulgações de conhecimentos. Não, mas ainda tem essa dificuldade. E a utilização de gírias. Quando a Hum, gente vai para uma entrevista, a gente está conversando com outro profissional, está sendo avaliado. Então, não é uma conversa com um colega, não é uma conversa de bar. Então, é necessário a gente ter o cuidado com as palavras. tá ok. Tá vendo, pessoas? É, Salatiel, parece. Depois eu Salatiel. Salatiel. Indo nessa linhagem de currículo, você tem alguma dica de como fazer um bom currículo? Resumir as informações no currículo? Tem alguma dica nesse sentido? Resumir as atividades atribuídas e seu objetivo. Não adianta você encher o currículo de informação porque não fica atrativo, fica cansativo até para o recrutador estar ali lendo aquele currículo. Então, o mais objetivo e sucinto que a pessoa for é Uhum. essencial. E usar a criatividade para fazer currículo. Vocês pegam algum currículo diferente de uma forma criativa e outro. Quando a gente pegava no papel, sim, tinha currículos criativos. Mas hoje, como já tem um formuláriozinho e a pessoa Uhum. preenche ou a gente utiliza de ferramentas de sites de cadastro de currículos, então já não vem Agora, tem currículos, desculpa, eu te cortei. Tem currículos que eles acabam sendo grandes mesmo. Eu já vi o de Eliane mesmo, não sei quantas folhas, por conta de informações. Sim, Nesse caso mas não tem jeito, né? Ou não você acha tem que deveria jeito. resumir o máximo possível? Mas o quanto você puder resumir é melhor. Uhum. Os E cursos, também as qualificações, depende quando a muito. pessoa tem, você não vai resumir aquilo, porque ali é Sim. curso, as pessoas têm que saber o seu conhecimento técnico. Mas as atividades que você se atribuía, você pode resumir.
da melhor Uhum, maneira possível, para não ficar uma coisa muito densa, extensa. Porque uhum, ninguém vai ler aquele mundo de páginas. Eu, pelo menos, não leio, gente. Eu leio uhum, as principais atividades, que foi lá que fez, as experiências, os cursos, quando são cargos estratégicos, o uhum. conhecimento, a bagagem que o profissional traz, e a gente E vai também por aí. depende muito da área, né? Porque tem Isso, pessoas que colocam um currículo com muitas informações de cursos para uma área que ele está se candidatando que não tem muito a ver que não tem com nada a ver. aquilo. E aí Isso. acaba ficando ruim o currículo, né? A gente Confuso. fica até perdido, confuso. Uhum, Afinal, esse profissional, ele é bom em quê? Que ele tem um curso aqui, um conhecimento ali, mas uma experiência totalmente diferente com sua área. Aí muitos dizem, ah, mas é porque eu fiz o curso, mas eu nunca tive experiência, ou nunca tive oportunidade, então eu não tenho uhum, experiência. Então, se você não teve experiência, ou você vai se qualificar mais para ganhar experiência e tentar galgar essa oportunidade, ou você vai se qualificar nas experiências que você tem. uhum. Então, outra dica, pessoas, gente, é alinhar o currículo de acordo com a vaga que está Isso, concorrendo, né? Não adianta você se candidatar para uma vaga, por exemplo, eu como psicóloga de algum cargo em uma empresa como psicóloga e colocar lá informações de várias outras áreas que eu trabalhei que não tem nada a ver, por exemplo, várias outras áreas técnicas que eu já trabalhei no passado. Então, não vai agregar nada. E não o vai. que a E pessoa que vai está acabar sendo selecionando, vai acabar dizendo, não, destacado. essa menina tá confusa. Melhor ela se achar. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Não sei se vocês podemos falar, né, de outra empresa. Que você trabalha em empresa que você sabe falar do seu trabalho, mas alguém perguntou aqui. Você acha que os sites de empregos como vagas.com ou Cato são eficazes? Esses sites são bem conhecidos, né? O Vagas, o Cato. A gente utiliza lá a Cato e eu já Hum, criei, tanto eu como minhas colegas já admitimos sim pessoas que veio da Cato. É um dos sites que a gente utiliza também para buscar currículo. interessante, porque eu já vi pessoas falando também desses sites, né, que eles querem ganhar o dinheiro da pessoa, porque alguns são pagam mensalidade, e Sim, algumas pessoas não acreditam muito nesses sites. Não acreditam nesses sites de seleção, e nem nos sites das empresas também, né, quando bota lá, trabalhe conosco. isso. Mas a Cato a gente utiliza bastante, eu já contratei bons profissionais através da Cato. Vinícius falou aqui. Devido à pandemia, tivemos diversas perdas, principalmente os cargos básicos, limpeza, segurança e outros. Mas limpeza até que nem tanto, né? Nesse Isso. período, qual qualificação você vê que falta e as pessoas poderiam fazer para ajudá-las? Que falta e as pessoas poderiam fazer para ajudá-las? Eu acho que ele quis perguntar qual qualificação que mais tem sido demandada no mercado e que não tem pessoas, mas que elas poderiam se qualificar. Eu acho que foi isso. Você entendeu isso? Qual qualificação você vê que falta as pessoas poderem fazer? As qualificações, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente teve que ressignificar muita coisa e utilizar bastante da criatividade. Então, Uhum, eu acho que independente do cargo, seja limpeza, segurança, entre outros, toda a qualificação ela é bem-vinda. Insights, AINES gratuitos, de oratória, de empreendedorismo, que você pode utilizar na sua função posteriormente, voltando ao mercado de trabalho. Um segurança empreendedor, sempre uhum. há uma possibilidade em algum lugar. Então, essa necessidade da gente ressignificar é muito importante. Vocês ressignificarem, fazerem esses cursos de qualificações que estão abertos online, que possa ser até uma ferramenta de você se encontrar em algo que você nem sabia que você tinha uma Verdade. potencialidade, né? Então não tem um curso assim, eu não direciono um curso que você tem que fazer.
mas ver as Para esse possibilidades momento, né? que Uhum. está na, E disponibilizado para a população e se qualificando e fazendo. E a pessoa também, eu penso que não pode fazer as coisas só de acordo com o que está precisando naquele momento, mas de acordo com o que ela se identifica também. Não Porque senão adianta depois você também. acaba sendo infeliz e não se encontrando naquilo que você vai fazer, porque você fez algo porque estava precisando, mas não porque é algo que você se interessou e que você realmente gosta. Isso. E vai ser um profissional frustrado, um profissional Exatamente. infeliz e não vai estar fazendo aquilo ali por fazer. As Não vale a pessoas. pena. Uhum. As pessoas acham que é uma visão muito romântica quando a gente fala assim, você tem que encontrar aquilo que você gosta. Mas é algo bem realista. Se você passa bastante tempo no trabalho, como é que você vai Sim. fazer algo que é muito estressante, que traz sofrimento no dia a dia? Aí a pessoa Verdade. acaba adoecendo emocionalmente, fisicamente, e depois se É. perdendo todo no caminho. E por mais que tenhamos contas a pagar, boletos a pagar, Uhum, não adianta também a gente estar numa atividade que a gente não está satisfeito, sim. porque a nossa insatisfação vai interferir no nosso rendimento no trabalho. Uhum, Então é necessário sim, não é visão romântica, é fato. Você tem que se encontrar, você sim. tem que fazer o que você gosta, você tem que correr atrás. Não é fácil, verdade. A gente está em pandemia, estamos, é difícil, é complicado ter uma oportunidade, mas a gente também não pode desistir nunca. A gente tem que começar a usar a criatividade e elaborar novas formas, ver possibilidades onde Uhum. não tem. Porque imagina se eu ficasse de mãos atadas, se a empresa ficasse de mãos atadas, porque está em pandemia, não pode circular, ter aglomeração, eu não vou mais fazer recrutamento e seleção. A gente Uhum, teve que se adaptar a esse novo cenário. A sim. gente teve que inovar, teve que usar a criatividade, teve que ver outras possibilidades. Então é E se necessário fazer isso o fosse, tempo todo. e se fosse algo que você não gostasse de fazer, ia ser muito mais trabalhoso, né? Ia. Porque é outra coisa também que as pessoas falam atualmente, que pensam que trabalhar em casa, em home office, é bem É tranquilo, você não se legal, é cansa, tranquilo. mas é muito Não. cansativo. Eu estava falando com a colega hoje, por coincidência. Quando eu trabalho em casa, eu me canso mais se eu estivesse indo trabalhar todos os dias na Nos meus semana. atendimentos também clínicos, eu canso muito mais do que presencialmente. Você parece que a gente demanda mais energia, gasta mais energia, não sei. É, Sim, aí como nós estávamos falando da visão romântica, se não fosse algo que você gostasse, isso ia te trazer muito mais sofrimento, além da pandemia, ainda tá no trabalho, em casa, mas se cansando mais. Imagina. sim. Helene perguntou aqui, quais empresas que vocês trabalham precisou fazer muitas demissões nesse período? Nós sabemos que muitas empresas tiveram que demitir porque não tinham como estar funcionando e mantendo os empregados, né? Nessas que vocês têm trabalhado, elas demitiram muito? Teve demissões, mas a empresa procurou fazer o possível ou para dar férias, para quem tem férias vencidas, ou aproveitar em outros contratos, né? Como eu falei mais cedo, como um dos nossos clientes são shoppings e os shoppings estão fechados, uma boa parte desses funcionários a gente conseguiu remanejar para outros Uhum. contratos que estão funcionando e estava demandando de vaga. Mas, infelizmente, algumas pessoas sim tiveram demissões ou foram demitidas e não foram poucas demissões. Uhum. Eu estava conversando com alguém sobre os shoppings, eu pensei, poxa, e os shoppings? Tem tantos vendedores, o que é que tem acontecido? Mas, nesse caso, alguns Não foram só os remanejadas e vendedores, outros, não só os todo o shopping vendedores, todo, são os né? vendedores, são o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança e é muita gente. Uhum. Que bom que alguns foram remanejados e os outros, vamos tentando, né, diante daquilo que é possível. Sim, Como nós falamos da visão romântica, mas não quer dizer que nós vamos deixar de aproveitar alguma oportunidade pensando, não, eu só quero aquilo. Se não for aquilo, aquela área,
aquele cargo eu não quero, porque às vezes nós precisamos passar por um caminho até chegar ao que a gente quer. Porque a A gente gente estava, precisa trilhar um caminho. sim, Às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para dar 3 na frente. sim, Então, tudo é uma questão também de construção, isso, né? Você vai construindo a sua história, você vai construindo o seu caminho para você chegar onde você quer. exatamente. Eu lembro que na época da faculdade muitas pessoas trabalhavam com telemarketing, né? Porque naquele momento era necessário, mas ela estava almejando o quê? Ser psicóloga futuramente. Então, em alguns Sim, momentos, sim, é necessário nós estarmos em outra área, em algum outro momento, mas almejando algo à frente, né? Já que aquilo que eu estou fazendo agora não é o que eu quero como definitivo para mim. sim. Tenho até uma experiência de vida. Eu trabalhava como assistente, não, eu trabalhava como promotora da Claro, né? Eu tinha 4 anos de empresa e eu pedi demissão para ser estagiária. Era algo assim que não era certo. Eu fui Uhum. ser estagiária de RH e aí deu certo. Comecei na faculdade de psicologia e aí consegui galgar um cargo na empresa, mas eu larguei 4 anos para trás que eu tinha, né? Como promotora, poderia ser uma supervisora Uhum. futuramente, não sei. Mas para ser uma estagiária, todo mundo me julgou na época. Você vai fazer isso, eu não acredito. São 4 anos que você vai jogar fora para ser estagiária. Eu ia receber menos da metade do salário que eu recebia. Mas E, porque era algo que você queria, que você gostava, né? pois é. E eu também tinha que tentar. Eu tinha que Sim, conhecer novos terrenos, novas áreas para eu saber se era realmente aquilo que eu queria. Então, eu precisei arriscar. E às sim, vezes a gente precisa arriscar. sim. Não ficar só lamentando, né? Se queixando. A gente tem que fazer algo. Aí a Eliane perguntou qual categoria foi mais afetada. Vocês conseguem perceber na área de trabalho em geral? Alguma categoria específica de trabalhadores? A área da limpeza mesmo, porque por mais que os hospitais ainda estejam contratando, as faculdades também estão fechadas, os shoppings estão fechados, então o pessoal da área da limpeza foi muito afetado. Teve muito desligamento. É mesmo. Eu não imaginava que essa categoria tivesse tantas demissões também nesse período, não. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Ai, acho que não tem pergunta, não. Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não tem perguntas. É... Que hora é? Eu não tô conseguindo ver as horas. Você tem horas aí? Para saber se está encerrando ou que encerra no... 8h45. Pronto. Você que tá pertinho de terminar. Você queria fazer alguma consideração sobre esse assunto? Queria falar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem para os nossos Não, espectadores? Não desistam do que vocês querem. Acreditem no cadastro e currículo lá no site das empresas. Não desistam porque a gente recebe. Isso é muito sério. E sejam criativos e ressignifiquem, porque essa pandemia aconteceu, está acontecendo, e eu vejo muitas possibilidades, crescimento pessoal e profissional para todo Sim, mundo, né? Foi necessário a gente ressignificar algumas coisas, ser criativos, para a gente seguir em frente, senão iria ficar todo mundo estagnado, parado, sem saber o que fazer. sim. Termos esperança, né? Porque Sim, se formos pensar só no momento atual, muitas coisas paradas, o medo de contrair o vírus, vamos paralisar, não vamos fazer nada, né? Mas precisamos tomar os cuidados e olhar um pouquinho mais à frente, com a esperança de que pode melhorar, que vai melhorar em algum isso. momento. Não Não é desista. porque muitas pessoas foram demitidas que também será o fim. Isso. Essas pessoas vão pensar em novas formas de sobreviver nesse momento, de ter alguma renda
para pensar futuramente o que é que ela pode fazer. O que é que ela vai fazer depois? Aí, nesse período, tem os cursos que você falou que as pessoas podem fazer online e aproveitar o que ela tiver no momento. Isso. Alguém perguntou aqui. Como você vê o mundo pós-pandemia? Como é que vamos saber? Você acha que voltaremos ao nosso normal ou iremos aprender algo com tudo isso? Ah, tá louco, mas tem como, nós Normal, vamos nós não vamos aprender. voltar. Nós vamos É, aprender. A gente estamos já está aprendendo. aprendendo, já estamos ressignificando e a gente vai aprender muito mais. Mas ao Sim, normal a gente não vai voltar, com também certeza. acredito que não. E voltar à rotina, também acredito que não vai ser tão certo. Não. Imagina o normal da vida que era antes. Não vai. Infelizmente, mas para a área de recrutamento e seleção, depois as coisas vão retornar ao normal, né, entre aspas, como era Entre antes, né? aspas. É. Presencialmente, mas antes você falou que já usavam os recursos online, né? De Mas entrevista. a gente utilizava esses recursos mais para o quê? Divulgação de vaga, fazer um Hum, contato com um candidato de interior, se fosse uma vaga muito urgente, que o coordenador não pudesse ir lá. Mas essa modalidade mesmo de entrevista online foi agora após pandemia. O que a gente utilizava mesmo desses recursos era só para o recrutamento mesmo, a divulgação de vaga e triagem de uhum. currículo. Então pode até ser uma possibilidade depois de continuar, né, fazendo algo dessa forma, online à Sim. distância. Tá ok. Queria agradecer a participação de todos. André comentou aqui. Também acredito que iremos aprender muito com tudo isso e que possamos sair melhores e mais criativos. Esperamos que sim, né? Essa é a ideia, porque se nós passamos por um período tão complicado desse, e é como se nada tivesse acontecido, é estranho. Alguma coisa a gente tem que aprender. Sim, Ele falou, espero que tenha mais empregos após. Também eu esperamos, né? também, espero. Espero que você faça muitas seleções, muitos recrutamentos. Tô com saudade da agonia. Tá ok, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Kelly, também. Foi muito Obrigada legal. também a vocês, o que te afeta. Muito obrigada. Vocês estão de parabéns com as lives de vocês. Foi E muito legal. gratidão pelo convite, tá? Foi muito legal a live. Acho que foi proveitosa, né? Tirar algumas dúvidas das pessoas. Sim. Se tiverem mais algumas dúvidas, podem perguntar para ela ou no Instagram da gente, o que te afeta, ou o seu é qual? @ Psicóloga.nk. Vocês podem perguntar para ela também e responderemos depois. Se não respondemos aqui por aqui hoje na live. Helene, obrigada pela participação de todos. Eu acho que podemos encerrar, mas antes, faça uma pose que a gente vai tirar. Deixa eu tirar um print aqui. Tá. Peraí, já arrumou o cabelo. Ai, peraí, deu errado aqui. Pronto. Obrigada a Manda pra mim. todos. Manda sim. Tchau, tchau. Obrigada, Kelly. Está Obrigada a convidada. Se vocês. quiser retornar depois com outro tema. Tchau. Certo. Tchau.